Quero já dar as boas-vindas a todos os irmãos que nos acompanham no estudo bíblico, espalhados não só por Portugal, mas pelos diversos países, por esse mundo fora, que acompanham também este ministério do estudo da palavra. Estamos estudando a carta aos Colossenses. Um forte abraço para todos. E vamos então ler as Escrituras e vamos ler Colossenses capítulo 4, que diz assim a palavra do Senhor: Vós, senhores, fazei tudo o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Preservarai a oração, velando nela com a ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria, para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Bernabé, acerca do qual já recebeste mandamento, e se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim têm sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhes dou testemunho de que têm grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e à igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação da minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Vamos agora ouvir o nosso irmão Alberto, e depois outro irmão que tenha algum pensamento para partilhar. Faça favor. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esta igreja. E é muito importante esse momento de estudarmos as Escrituras. Colossenses 4, no verso 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Você já pensou em desistir? Abandonar de vez e voltar para o seu canto, porque as coisas ficaram difíceis, você não é compreendido e você perdeu a motivação na vida? Está aqui um personagem que pode muito nos ensinar a superar falhas, a dar a volta por cima na vida, quando os revés, quando os problemas, as dificuldades parecem nunca terminarem. A maioria dos estudiosos do Novo Testamento concordam e até acreditam que este Marcos é o mesmo que aparece no capítulo 14, verso 52 do Evangelho de Marcos. Um rapaz envolto num lençol, na noite em que Jesus foi preso, e o seguia, mas de longe, naquela confusão toda, foi agarrado e, com medo, mais uma vez, ele foge, na calada da noite, desnudo. O que aconteceu com este jovem? Podemos refletir um pouco. Duas situações que podem nos tentar convencer que, de fato, este jovem de Marcos 14, 52 é o próprio
Marcos, que fugia à noite, desnudo. Primeiro motivo é porque ele é o único que registra nos evangelhos este episódio, esta cena inusitável, exótica. E outra, provavelmente, ele morava perto do cenáculo onde foi feita a última ceia, ou morava no próprio cenáculo da ceia, e ao ouvir o tumulto da madrugada, a prisão de Jesus, correu afoitamente o ímpeto do jovem a seguir ao Senhor. É impressionante que este Marcos, neste ímpeto da juventude, vai seguir ao Senhor Jesus de longe. Vai observar com poucas estruturas aquilo que está acontecendo com o Senhor Jesus, sem muito equipamento, mesmo disfarçado e acompanhando sorrateiramente, até ser surpreendido e largar tudo e voltar assustado para casa. Talvez a segunda vez que ele volta assustado para casa. E nós, como acompanhamos ao Senhor Jesus? Será que estamos equipados? Ou simplesmente queremos acompanhar de longe, ouvindo o sussurro da madrugada, o burburinho das multidões e, por curiosidade, queremos acompanhar e ver o que Jesus anda fazendo? Disfarçado, com pouca estrutura, pouca convicção, ou revestido de toda a armadura de Deus, conforme Efésios 6, no verso 13. É interessante estudar este personagem, como ele fracassou na obra missionária, na primeira viagem do apóstolo Paulo, já estudado, e agora ele consegue dar volta por cima, ele consegue superar, como ele conseguiu arranjar forças para superar a crise. Vimos em Atos 13, no verso 13, que na primeira viagem missionária, no sul da Turquia, na Ásia Menor, ele volta da Panfilha para Jerusalém. E isso irritou o apóstolo Paulo e abalou o relacionamento com Barnabé. O que aconteceu com Marcos tem se tornado cada vez mais um fenômeno que acontece com muitas pessoas. Pessoas querendo seguir ao Senhor Jesus de longe, querendo seguir ao Senhor Jesus com pouco revestimento, bem de longe, sem determinação, sem convicção. Mas, quando requerido a razão da vossa fé, estas pessoas acabam se retraindo, fugindo, voltando para o seu canto. Precisamos ser crentes firmes, determinados, convictos, firmes na fé, revestidos de toda a armadura de Deus. Barnabé leva Marcos, o seu sobrinho, para a segunda viagem missionária. Paulo segue com Silas e Barnabé com Marcos vão para Chipre. Nós podemos conhecer essa história em Atos, no capítulo 15, no verso 36 a 41, mas vamos destacar o verso 38. 37, Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhava naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. O que acontece com Marcos, que consegue dar a volta por cima, a superar as suas crises, medos, fraquezas? Nós vamos entendê-lo durante os últimos momentos da vida do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4,11, como ele é útil ao apóstolo Paulo. 1 Pedro 5,13, Pedro o chama de filho na fé. Marcos acompanhava Pedro
e aprendia muito de Pedro. Andar com estes dois homens de Deus e mais ainda, aprender da vida de Jesus Cristo. E quem diria, um jovem fraco, temeroso, curioso, vai escrever o terceiro evangelho, o Evangelho segundo Marcos. E este evangelho traz o perfil, a perspectiva de Cristo, o servo de Deus. E agora ele compreende exatamente o que é servir ao Senhor. Para superar crises, para dar a volta por cima na vida, precisamos andar com homens de expoente, homens de fé como Paulo, Pedro. E mais ainda, conhecer profundamente a vida do Senhor Jesus, a ponto de poder relatar e escrever um livro. E ele diz em Marcos 8:34, disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele compreendeu e aprendeu esta lição. Como nós temos seguido ao Senhor Jesus? Que tal superar as dificuldades, conhecendo a vida do Senhor Jesus? Que Deus nos abençoe. Amém. E depois de ouvirmos isto sobre João Marcos, com tantas lições, eu gostava de continuar na mesma senda de João Marcos e trazer mais alguma coisa sobre ele. No versículo 10, lemos assim: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé. Na semana passada eu considerei o sobrinho de Paulo, que é pouco conhecido. Agora temos aqui o sobrinho de Barnabé, e por causa do sobrinho do Barnabé que a gente falou do sobrinho de Paulo. Falamos dos tios, dos sobrinhos, e temos aqui este sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco a recebeio. Uma curiosidade, há alguns mandamentos fora dos mandamentos, que são pessoais, mas não vou falar agora sobre isso. Pode ser que alguém queira pegar no assunto, porque eles receberam mandamentos específicos acerca deste assunto, que é uma coisa curiosa. Bem, mas João Marcos. João Marcos, antes de haver aquela cisão que houve entre o tio e Paulo, entre Barnabé e Paulo, um desentendimento quanto a se o haviam de levar ou não com eles na viagem missionária, ele já tinha sido cooperador. Isto é muito importante, pensarmos nisto. Já tinha sido, e então e agora? Bem, vocês reparem que nós lemos assim, e penso que não sei se é no capítulo 13, se é no 15, eu não pus o capítulo, não sei porquê, mas acho que é no 13 ou no 15, mas eu confirmo já. Os Atos dos Apóstolos, nós lemos assim, deve ser no 13. Exatamente, no capítulo 13. Como sabem, estamos em Antioquia no capítulo 13 e o apóstolo Paulo foi enviado juntamente com outros para a obra missionária, pela igreja em Antioquia. E no versículo 4 nós vemos assim: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Uma pequena curiosidade, só para nós não perdermos de vista, isso já foi referido num estudo anterior, Barnabé era de Chipre, era cipriota. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também João como cooperador. Vocês estão a ver? Ele era cooperador. E está no capítulo 13, a cisão, nós lemos-la, se não estou em erro, no capítulo 15. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Só um pequeno detalhe. Se nós fôssemos ler todo o contexto da passagem, iríamos ver que a atividade diabólica ali naquele lugar era tremenda. E este judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, era apenas a ponta de uma realidade maior que havia naquela ilha. João Marcos tinha sido cooperador nesta primeira viagem missionária, tinha ido com eles.
E nota que a passagem diz cooperador, portanto ele já era cooperador antes, atenção. Hein? No entanto, ele não ficou durante toda a viagem. E este aqui é que é o problema. E o nosso irmão Alberto já se referiu a isso, mas a dada altura da viagem, ele desiste. E o apóstolo Paulo depois faz referência a isso. Ele diz, olha, eu não quero que ele venha connosco porque ele lá atrás desistiu. João Marcos abandonou o apóstolo Paulo e Barnabé em Panfilia. E nós lemos que no capítulo 15, versículo 38, o apóstolo Paulo faz referência a isso, quando ele diz, capítulo 15, versículo 38, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde Panfilia se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Temos aqui um cooperador, que calma lá, é um cooperador que é a tempo parcial, é um cooperador só para quando os ventos são favoráveis, é um cooperador com quem se pode contar sempre ou só às vezes. Há muitos assim, sabem? Há muitos que na obra de Deus só aparecem às vezes. Só ajudam às vezes, mas não estão sempre prontos para ajudar. Marcos foi um exemplo típico disto, mas nós já vamos ver um pequeno detalhe que me parece que é importante. A Bíblia não diz porque é que Marcos fez aquilo. Porque é que ele desistiu? Porque é que ele abandonou? Porque é que ele ficou para trás? Mas o que é curioso é que o desistir dele, daquela obra, acontece pouco tempo depois de ter estado em Chipre. Eles tinham ido para Chipre, terra do tio. E aquela terra, como eu disse, a atividade diabólica era muito grande. E eles estiveram ali a trabalhar naquela terra, e eu imagino o trabalho que não deverá ter sido, e há bocado o nosso irmão José dizia para nós orarmos pela atividade missionária, para nós evangelizarmos, pela evangelização. Isto é muito importante. Mas a atividade missionária e a evangelização muitas vezes não é fácil. E naquele caso concreto, a oposição era muito grande. O diabo estava a imperar ali. E este Bar Jesus é um exemplo disto. Curiosamente, nós lemos que naquela atividade missionária, naquela terra, apenas uma pessoa se converteu. Foi exatamente este Bar Jesus. E eu imagino que o terreno ali não era fértil, as dificuldades, a oposição. Eu não sei, porque a Bíblia não entra em detalhes, mas eu imagino a oposição diabólica terrível, aquilo deve ter assustado João Marcos. João Marcos disse, isto não é para mim, isto aqui não é para mim, isto aqui é muito duro para mim. Eu não sei. O que eu sei é que é depois disto acontecer que ele abandona. Há apenas uma conversão registada ali em Chipre, por causa da oposição diabólica terrível. E é possível que ele tenha ficado desanimado e, portanto, tenha abandonado e desistiu, voltou para trás, voltou para casa, como nós vemos na Bíblia. O que é curioso, e isto aqui é muito importante, é vermos que Barnabé, que por acaso era tio dele, Barnabé, que quer dizer filho da exortação ou consolação. Não sei se vocês sabem, mas a palavra exortação e consolação, aliás, há quem traduza por filho da exortação e filho da consolação, e alguém diz assim, mas é filho da exortação ou é filho da consolação? É ambas as coisas. Porque exortar, ao contrário do que muitos pensam, não é ralhar. Há muitos que dizem, olha, ele está a exortar, e pensam que está a ralhar. Não, o exortar na Bíblia não é ralhar. Exortar é consolar. Exortar é, há uma outra palavra que é importante, é ajudar. Quando nós estamos... A verdadeira exortação visa ajudar, visa consolar, não visa desanimar. Desanimado já o homem estava. Desanimado e desistido já o homem estava, João Marcos. E ele precisava de alguém que, de facto, o pudesse animar, o pudesse consolar, o pudesse ajudar. E é aqui que aparece Barnabé. E foi aquilo que ele fez. Barnabé quis ajudar. Aliás, Barnabé, nós quando olhamos para a vida de Barnabé, vemos que na atividade dele, ele é sempre alguém que está ali para ajudar. É sempre alguém que está a querer fazer pontes, que está a querer resolver problemas. E ele foi ajudar Marcos. O que é curioso
é vermos que o consolado, porque a ação do ministério de Barnabé, que era consolação, produziu consolo em Marcos, porque ele foi recuperado. E foi por ação, certamente, o Barnabé teve aqui um papel muito importante nesta matéria. O que é interessante é vermos que o consolado passou a ser consolador. Já repararam? Como é importante nós consolarmos os outros, para depois também podermos consolar. Aliás, quando nós lemos na segunda carta aos Coríntios, e vocês certamente que se lembram dessa passagem, na segunda carta, no capítulo 1, o apóstolo diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Diz ele assim, que nos consola. O nosso Deus de consolação nos consola em toda a nossa tribulação. E consola para quê? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. O nosso Deus consola-nos para nós podermos consolar. Barnabé consolou João Marcos, para depois ele também poder ser um consolador. E será que nós vemos isso na Bíblia? Claro que vemos. Na nossa passagem em Colossenses, no capítulo 4, vocês vão de reparar, aqui no capítulo 4, nós estamos no versículo 10, certo? Mas se nós lermos o versículo, vamos ler o 10 e o 11, que é para vocês verem como estão ligados. O versículo 10 diz assim: Aristarco está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus chamado justo, além de João Marcos, ele agora fala de João Marcos e de Jesus chamado justo, os quais quem? João Marcos e Jesus chamado justo, os quais, João Marcos também, são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido o quê? Consolação. Fantástico. Este rapaz que tinha precisado de ajuda, de consolo, é consolado e agora vemo-lo a ser consolação para outros. É isto que a Bíblia faz quando... Olha, se vocês forem consolados pela palavra de Deus hoje, espero que depois vão consolar outros. Que é isto que Deus quer da nossa parte. Mas é isto que nós vemos na parte de João Marcos. Há um pequeno artigo que é muito conhecido para quem lê, para quem lê destas coisas. Um pequeno artigo, ele até foi convertido num pequeno folheto que andou a circular nas igrejas, e que, escrito pelo Charles Mackintosh, que todos nós já ouvimos certamente falar, aquele grande crente, aquele crente maravilhoso que vivia na Inglaterra, cujo título é Auxílio ou Empecilho? O que és tu? O título desse folheto, que é um artigo pequeno, ele escreveu aquilo como um artigo na altura, na época, depois já alguém fez aquilo um folheto. Auxílio ou empecilho? O que és tu? Barnabé era um auxílio. E por ele ser auxílio, fez com que o sobrinho também se tornasse um auxílio, cooperador. E a pergunta é, e eu o que é que eu sou? Uma boa pergunta para nós colocarmos a nós próprios. Agora, o que é curioso, também, outra curiosidade, outra curiosidade muito importante é por onde é que ele começou a recuperação. Sabem por onde é que ele começou a recuperação, o João Marcos? Exatamente onde ele falhou. Onde é que ele falhou? Foi em Chipre. Onde é que começa a recuperação dele? Exatamente onde ele falhou, em Chipre. Onde é que ele desistiu? Em Chipre. O que é que aconteceu em Chipre? Eu não sei, que a Bíblia não diz, mas pela atmosfera que nós vemos na descrição do que estava lá a passar, ele deve-se ter atemorizado. E era preciso ele vencer onde perdeu. Isto para mim é muito importante. Vencer onde se perde. Sabem que no capítulo 12, nos versículos 24 e 25, nós lemos assim: a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, que tinha por sobrenome Marcos.
Como vocês viram há bocado na outra passagem que eu li, a desistência dá-se depois de Chipre. Porque terá sido em Chipre o problema que ele sentiu para desistir. Isto faz-me lembrar aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz a uma igreja em Apocalipse, quando ele diz à igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste. Lembra-te depois de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Lembra-te de onde caíste e pratica as primeiras obras. Onde é que caíste, João Marcos? Onde é que tu caíste? Foi em Chipre. É em Chipre que eu te vou levar e é ali que tu vais ter que vencer. Onde perdeste a batalha, vais ter que ir vencer ali em Chipre para recomeçares aquilo que eu quero que tu recomeces. Onde é que nós vemos que ele vai recomeçar em Chipre? No capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, quando se dá aquela cisão e Paulo vai com Silas e Barnabé leva João Marcos, nós lemos assim no capítulo 15 e no versículo 39. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro, Paulo e Barnabé. Barnabé, levando consigo Marcos. Agora, tomem bem atenção ao seguinte: porque é que Paulo não concordou em levar Marcos? Porque Marcos tinha desistido, foi o argumento que ele utilizou. Ele abandonou-nos lá atrás, agora não vai connosco. Quando Barnabé, o homem que tenta ajudar, que tenta consolar, que tenta recuperar, vai tentar ajudar o sobrinho, João Marcos, para onde é que ele o leva? Aonde ele falhou? A Chipre. Navegou para Chipre. Que é o que temos aqui no versículo 39. Portanto, ele teve de aprender a vencer onde foi derrotado, onde ficou desanimado. Pedro teve que aprender a ser ousado onde ele foi acobardado. Não conheço este homem de lado nenhum. Passados os dias, no mesmo sítio, ele prega que nem um leão para aquela mesma gente que ele tinha tido medo, que ele tinha se acobardado. Ele agora estava com uma ousadia tremenda, como nós lemos em Pentecostes. Uma lição muito importante para nós tirarmos disto: quantos desanimam? Quantos desistem no caminho? Nós temos assistido a isso ao longo. Sabem que eu já sou crente há uns anos e tenho visto na minha carreira alguns a desanimarem, alguns a desistirem, mas tenho uma boa notícia para vocês: há esperança. Estes que desanimam e que desistem podem reerguer-se. E até podem vir a fazer mais do que aquilo que fizeram antes. O Marcos tinha sido cooperador antes. Lembram-se que eu tinha-vos dito que ele já tinha... A Bíblia chama-lhe cooperador. Que ele foi cooperador com Paulo e Barnabé. Mas depois desistiu. Fraco cooperador, certo? Mas era cooperador. Era fraco, mas era. Agora, no fim da vida dele, vemos um cooperador forte. Como ele nunca foi. Ou seja, na recuperação de alguém, e isto é uma boa notícia, se tu estás caído, se estás com os braços caídos, se estás desanimado, não desanimes. Tu podes recuperar e podes ser aquilo que nunca foste antes. Há esperança, porque às vezes há aquela coisa: eu falhei, eu desanimei, pronto, já não há nada a fazer comigo. Não penses dessa maneira. Isso é a mensagem do diabo, não é a mensagem da Bíblia. A mensagem da Bíblia é que eu posso tornar-me num cooperador, como nunca fui, num cooperador indispensável. Ele tornou-se depois num cooperador. De um cooperador que era dispensável, porque Paulo dispensou, não vai connosco, tornou-se depois num cooperador indispensável. Paulo já não abriu mão dele. Como nós vemos, e já temos ouvido várias coisas sobre esse assunto. E vou já terminar. João nasceu num lar fantástico. Nós não podemos deixar de ligar isto à personalidade de João Marcos. Ele teve uma mãe a sério. E aqui deixa-me fazer uma pergunta: que tipo de mãe és tu? Temos aqui várias mães. Às vezes pensa-se que as mulheres não podem fazer nada, não podem quê? Nós precisamos de mulheres a sério.
E sabem que a mãe dele é uma das 7 magníficas Marias na Bíblia. A Bíblia fala de pelo menos 7 Marias magníficas. A primeira Maria magnífica é uma que vocês nem imaginam, provavelmente. A primeira Maria que aparece na Bíblia não se chama Maria, mas é Maria. É Miriam. Miriam é Maria, em hebraico. É a irmã de Moisés. E depois temos uma série delas ao longo das Escrituras, desde Maria de Betânia, Maria Madalena, Maria a mãe de Jesus. E temos esta Maria, e temos outras. E temos esta Maria, que é a mãe de João Marcos. Que acerca dela nós vamos em Atos 12:12, considerando ele isto, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Sabem onde é que ele nasceu e cresceu? A igreja em Jerusalém reunia-se em casa da mãe dele. Quando o apóstolo Pedro foi preso e sai solto da prisão, ele vai que nem uma seta para a casa de Maria, porque era lá que os crentes estavam reunidos, e a orar. Ou seja, a casa onde ele cresceu era uma casa de reunião e de oração. Olha, eu estou aqui hoje, como vocês veem, não é? Podia não estar, mas estou. E se eu estou aqui hoje, em grande parte, devo à oração de muitos crentes e até de muitas irmãs aqui na igreja. Estou aqui pelas orações. E muito provavelmente João Marcos aguentou as investidas, aguentou e resistiu, e ele tremeu, ele abanou, mas não caiu. Provavelmente pelas orações daquela mãe. Precisamos de mães, a sério. Que Deus nos ajude. E quero deixar uma mensagem de esperança para as mães. Quando virdes os vossos filhos voltarem para trás, depois de os teres visto andar para a frente, não desanimeis. Depois de os teres visto avançarem de alguma forma, voltarem para trás, não desanimeis. João Marcos dá-nos esperança. Que o Senhor nos ajude. Boa noite, irmãos. É um pequenino pensamento que vai de encontro ao versículo que temos estado a estudar. E falando de Marcos, cabe-nos a nós sempre lembrar que ele era um irmão amado, mas era um irmão útil. Aliás, ele não era útil, ele era muito útil. Porque o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, nesse mesmo capítulo, ele diz a Timóteo para que o levasse Marcos, que era muito útil. Irmãos, nós precisamos de cooperadores úteis. A igreja precisa de servos úteis. Nós precisamos de ter irmãos amados que sejam úteis. O apóstolo Paulo, quando ele fala acerca de Marcos, ele diz: traz-me-o, porque ele me é muito útil. O que é que nos faz ser úteis na obra do nosso Deus? Em primeiro lugar, nós temos que, como instrumentos nas suas mãos, nós, por nós próprios, não conseguimos andar para a frente, a não ser pela vontade do Senhor e que nos possamos deixar moldar pelo Senhor acima de tudo. Marcos, acreditamos que passou por um processo tremendo, e nós vimos aqui que ele foi acompanhado, ou seja, ele foi discipulado por Barnabé, o seu tio. Nós vimos que ele seria certamente, e desde o princípio o nosso irmão Alberto fala nisto, ele era uma pessoa curiosa, atento, e ele provavelmente neste percurso de vida e neste aprendizado, uma das coisas que o caracterizava era a humildade. E acredito que só sendo ele humilde, podendo observar o seu tio, podendo observar aqueles que de facto serviam na obra fervorosamente, é que desenvolveu nele dons que pudessem ser úteis. Irmãos, quando nós estamos absorvidos na nossa própria compreensão carnal, deixamos de ser úteis, passamos a ficar inchados. Porque a palavra de Deus fala nisto, nesta mesma carta aos Colossenses, diz que muitos estão inchados na sua própria compreensão carnal. E um membro num corpo, né? E desligados da cabeça. E esse é que é o grande problema.
Quando nós deixamos de ser úteis, é porquê? Porque estamos inchados na nossa própria compreensão e deixamos de estar ligados à cabeça. E quem é que é o cabeça da igreja? É o Senhor Jesus Cristo. O nosso foco, passamos a estar desfocados, passamos a não estar ligados à cabeça. Porquê? Porque deixamos, de facto, de estar atentos àquilo que é importante. Deixamos de desenvolver em nós um caráter humilde, um caráter de submissão à vontade do Senhor. E Marcos, acredito plenamente que, pelo testemunho daqueles que ele o seguia, e daí a importância, com quem é que nós convivemos? Com quem é que nós, de facto, buscamos sabedoria? Nós temos que buscar sabedoria do Senhor, como é óbvio, da sua palavra, mas temos que estar juntos daqueles que servem fervorosamente. Temos que estar juntos daqueles que o foco é o Senhor. Uma vez numa reunião de jovens, houve uma jovem que fez uma pergunta e disse assim: quem é afinal, então eu não posso ter, o melhor amigo não pode ser um descrente? O meu melhor amigo não pode ser um descrente? Houve um jovem que fez esta pergunta e a resposta para esse jovem foi: o melhor amigo é aquele que nos leva aos pés do Senhor. Como é que um descrente nos poderá levar aos pés de um Senhor? Como é que nós, querendo ser úteis, nos sentamos à mesa dos escarnecedores? Eu, quando digo sentar-nos à mesa dos escarnecedores, é quando nós procuramos conselho a quem de facto não anda na linha da frente, a quem não está focado no Senhor, a quem não serve verdadeiramente, como Barnabé, como Pedro, como o apóstolo Paulo. E nós vemos a humildade e de facto o foco deste jovem, que depois se tornou útil. Não útil, mas muito útil. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e possamos estar focados no sítio certo, para sermos muito úteis. Que o Senhor nos ajude. Eu só quero partilhar também um brevíssimo pensamento e um outro aspecto, porque para mim há aqui, no meu entender, uma outra luta que João Marcos travou, se calhar a pior delas todas, que foi a aceitação. Porque por aquilo que, pelo menos a mim, me deixa perceber quando Paulo reforça que tinha mandado mandamento, tinha falado acerca dele, portanto, aí deixa-me entender que quando se falava em João Marcos, é logo aquele que abandonou Paulo e Barnabé, ou antes, aquele que arranjou um conflito e que causou separação entre Paulo e Barnabé. E, portanto, essa talvez tenha sido a maior luta de João Marcos para voltar ao ministério, porque haveria com certeza muita gente que quando ouvia falar de João Marcos dizia: olha que ele não é de confiança. Deviam estar, como se costuma dizer, de pé atrás acerca dele. Não fosse ele fazer a mesma coisa. É evidente, irmãos, que nós temos que perceber também que os nossos atos acabam por se colar a nós. Acabam por se colar. Há certas pessoas que fazem, e isto fazer pode ser positivo ou negativo, se falarem de uma determinada pessoa, ninguém a conhece. Mas se falarem de alguém que fez isto, já conhecem a pessoa. E, portanto, há pessoas que ficam conhecidas por aquilo que fazem. Às vezes nem se sabe o nome, mas sabe que aquela pessoa fez aquilo, seja positivo ou negativo. Nós temos o exemplo também de Tomé. Tomé, ele é conhecido como? Pelos descrentes, né? Porque ele precisou de ver para crer. E então, a expressão que nós conhecemos como Tomé, ver para crer. Mas Tomé não foi só apenas essa frase, não foi apenas isso. Tomé foi um homem de fé, foi um homem que serviu o Senhor, que amou, mas aí já ninguém conhece, já ninguém fala. E, portanto, de facto, para mim, foi com certeza uma luta grande de João Marcos voltar novamente para o ministério, porque, sabem, a nossa tendência é sempre apontar.
Mas, irmãos, todos nós na nossa vida falhamos. Todos nós, não há ninguém no nosso percurso que o Senhor nos ajude a mantermos um percurso sempre direitinho. Mas muito dificilmente nós vamos chegar ao fim desse percurso sem qualquer mancha. Em qualquer momento da nossa vida nós vamos falhar. O que é aqui a lição importante para mim e para cada um de nós é de facto reconhecermos e valorizarmos as pessoas quando elas sinceramente voltam e amam o Senhor. Não estejamos a apontar o que é que elas foram, o que é que fizeram. O que importa é o que elas são agora. O que importa é aquilo que elas estão a fazer agora. Estão a servir o Senhor, amam de facto o Senhor. É isso de que nós devemos alegrar. Não por aquilo que foram. Interessa é o que são agora. São servos do Senhor. São cooperadores na obra. Graças a Deus por isso. E devemos, de facto, destacar isso, animar, ajudar-nos mutuamente uns aos outros. Mas, infelizmente, a nossa tendência é sempre apontar. É a tal história da manchazinha negra lá no lençol. O lençol é muito grande e tem uma manchazinha. Onde é que nós vamos reparar logo? É na mancha. O lençol está todo limpo, está todo impecável. Tem uma mancha, pois é na mancha que nós vamos falar e dizer que o lençol está sujo. E por vezes fazemos isso também com as pessoas. Que o Senhor nos ajude a não fazermos assim, mas a sermos de consolação, de animar e darmos graças a Deus por aqueles que possam ter caído lá atrás, mas pela graça de Deus se levantaram, estão servindo o Senhor, sejamos cooperadores. Que o Senhor nos ajude.